Bom dia, amigos. Eu tenho uma palavra para você. Ouça com atenção essa palavra, fique um pouquinho. Se essa palavra não fizer diferença na sua vida, você nunca mais assista um vídeo meu. Mas eu acredito que ela vai falar poderosamente ao seu coração como falou ao meu. Acompanhe. Ezequiel capítulo 33 vai falar sobre o atalaia de Deus, sobre aquele que Deus escolheu para poder transmitir a sua mensagem. A partir do versículo 6, que nós vamos nos atentar. Diz assim: contudo, se o atalaia não tocar o chofar, isso é, a trombeta, ao notar que a espada vem chegando, e o povo não for avisado, e a espada vier, e ferir alguém de morte, esta pessoa terá morrido por causa de sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Quanto a ti, ó estimado filho do homem, eu te constituí por sentinela e atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e entrega ao povo o aviso que vieres a receber da minha pessoa. Se eu disser àquele que tem prazer no pecado: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não pregares a ele, a fim de dissuadir o incrédulo do seu mau caminho, e eis que esse ímpio morrerá envolvido em sua malignidade, mas eu te considerarei culpado pela morte dele. No entanto, se advertires o ímpio quanto ao seu mau caminho, a fim de que ele reflita e se desvie do mal, mas se ele não se converter, eis que ele perderá a vida em sua maldade. Tu, porém, não serás responsável por esta morte. Ó filho do homem, fala à nação de Israel e pondera-lhes, considerando o que estás comentando, visto que as nossas transgressões e nossos pecados estão sobre nós, como um grande peso de culpa, e estamos desfalecendo por causa de tantos erros. Como então poderemos ser salvos e viver? Então lhes orientarás, dizendo: tão certo como eu vivo, diz Yahvé, o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido. Se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos, porque o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel. Por este motivo, ó querido filho do homem, diz aos teus compatrícios: o caráter justo de uma pessoa não pode livrá-la se tal pessoa se entregar à incredulidade e à desobediência. Assim como a malignidade do ímpio não fará ninguém cair, se essa pessoa se converter da sua maldade e se desviar do seu mau caminho. E se o justo se entregar ao pecado, não poderá continuar vivendo justamente. Quando eu, por intermédio do profeta, declarar ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua dignidade e justiça, fizer o que é maligno, nenhuma das suas obras de justiça será levada em conta. Não me lembrarei mais de suas boas ações. Ele morrerá por causa do mal que praticou. Também quando eu, por intermédio do profeta, disser ao ímpio: em verdade morrerás, mas se ele se converter do seu pecado e praticar o que é justo e correto, e se este que deixou de ser ímpio restituir o penhor que havia tomado de alguém por um empréstimo concedido, se devolver o que furtou, se agir de acordo com as leis e princípios que proporcionam vida e não praticar mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Sendo assim, nenhum dos erros, transgressões e pecados que cometeu serão lembrados ou pesarão contra ele, porquanto fez o que é justo e reto, certamente viverá. Contudo, os filhos do teu povo comentam: o caminho do Senhor não é perfeitamente justo e correto. Entretanto, o caminho deste povo é que não é justo. Ora, se um justo se afastar de sua retidão e praticar o mal, com certeza perecerá. Mas se o ímpio se desviar de sua malignidade e praticar o que é justo e correto, com toda certeza viverá por causa do seu procedimento. Porém, ó casa de Israel, dizei: o caminho de Yahvé não é certo e direito. Contudo, eu mesmo julgarei a cada um de vós, conforme as vossas atitudes e caminhos, ó nação de Israel. Bem, amigos, essa palavra em Ezequiel 36, ela fala a respeito do atalaia. O atalaia era aquela pessoa que era colocada sobre uma torre de vigia, num lugar bem alto. E ali nessa torre, ela ficava vigiando para ver se o inimigo vinha avançando ou não. Era um lugar estrategicamente colocado que quando essa pessoa visse o inimigo, ela teria a chance de tocar o chofar, que era a trombeta deles na época, e avisando que o inimigo estava vindo, e o povo poderia então se proteger, se reunir em batalha, pegar seus armamentos, se preparar para poder receber o inimigo. Porém, se esse atalaia visse que estava vindo o inimigo e não tocasse a trombeta, os inimigos entrariam e matariam toda a sua nação. Então Deus está o comparando aqui exatamente como o profeta. O profeta e o atalaia é a mesma função diante de Deus. Porque o profeta, ele vê antes, ele vê o mal vindo. E quem é que mostra o mal vindo ao profeta? Deus. Então, quando o profeta ele vê que o mal está vindo,
A obrigação dele é avisar, tocar a trombeta, avisar, abrir a sua boca e dizer: o mal está vindo, para que as pessoas se desviem desse mal e possam se salvar. Porém, se esse profeta avisar o povo e a pessoa que ouviu essa palavra, ela der de ouvidos ou que não entendeu ou não quis dar atenção à voz do profeta, vindo o inimigo, essa pessoa morrer, o sangue dessa pessoa não estará na mão do atalaia, do profeta, mas estará exatamente a culpa sobre quem não deu ouvidos. Porém, se Deus avisasse e o profeta não repassasse ao povo, quando essa pessoa morresse, o sangue dessa pessoa estaria sobre o atalaia, sobre o profeta. E aqui Deus coloca algumas coisas interessantes para a gente poder perceber. Ele diz aqui que se um justo que pratica a justiça, e Deus disser através do profeta: esse, pela minha palavra, ele viverá. Se esse justo, confiando nas suas obras de justiça, na sua palavra de justiça, ele quiser praticar o mal, confiando no que Deus já disse, que Deus estava com ele, e praticar as obras de injustiça, Deus diz que não recebe mais as obras de justiça, nenhuma das coisas que ele fez no passado. Nenhuma obra de justiça será levada em conta, porque nesse exato momento ele deixou de ser justo e passou a ser ímpio. Também vai dizer que o ímpio, que cometeu pecados a vida toda, cometeu impiedades a vida toda, se ele se arrepender do seu pecado e naquele exato momento cometer justiça, ele praticar a justiça e deixar os atos abomináveis, esse ímpio certamente se salvará, embora Deus tenha determinado a sentença de morte dele. Ele se salvará porque praticou a justiça. É interessante nesse texto, por quê? Porque está dizendo do justo e do ímpio. Dizendo que o justo deve cometer justiça e o ímpio deve cometer injustiça. Mas Deus diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que eles se arrependam. Lembra de Jonas, quando chegou em Nínive? O profeta queria que Nínive fosse destruída porque Deus disse e determinou. Mas o povo se arrependeu e deixou de praticar a injustiça e passou a praticar a justiça, então aquela nação foi salva pelo arrependimento. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se arrependa dos seus pecados. E também vai dizer que o justo, ele não pode deixar de fazer suas obras de justiça. Essa comparação que Deus faz, ela é exatamente mostrando que o tempo que nós temos de mais importante na nossa vida é o hoje. Deus, a Bíblia diz que Deus é o Deus que era, que é e que há de vir. O Deus que era, aqueles que foi para os nossos pais, nossos antepassados. Mas o Deus que era, ele não serve para o nosso tempo. O Deus que há de vir é o Deus do amanhã. É o Deus dos nossos filhos, que fará a obra na vida deles. Mas também não serve para mim, para você, nesse exato momento. Porque nós estamos no tempo chamado hoje. Repita comigo: tempo chamado hoje. E o hoje é o que importa, porque Deus é. Deus é. Nesse exato momento, Deus é. Então não importa o que você fez. O que importa é o que você faz hoje. Por isso que ele diz: se o justo que praticou justiça a vida toda se desviar do seu caminho e confiando na sua justiça que fez, e confiando na palavra que eu dei que ele viveria, ele se apoiar nisso e cometer injustiça, certamente ele morrerá e será condenado. É isso que Deus está dizendo, porque o justo não pode se aproveitar de uma palavra de Deus, de uma obra de justiça, para poder cometer impiedade. A Bíblia diz que o limpo, limpe-se ainda. O santo santifique-se ainda, o impuro purifique-se ainda. Então o justo, ele tem que andar com justiça, porque o tempo que existe é hoje. E também, se o ímpio que cometia impiedades e no dia de hoje, no tempo de hoje, ele praticar as obras corretas diante de Deus e deixar o seu caminho, ele encontra a salvação, embora Deus determinou que ele haveria de morrer. Porque o tempo que nós temos é hoje. Porque Deus é. E você é nesse momento. Então decida onde você vai passar a eternidade. Decida que caminho você vai tomar, porque o tempo é hoje. Não pode deixar para amanhã. Amanhã eu faço. Não, não. Você não sabe nem se vai estar vivo. Porque o tempo mais importante é hoje. Embora estejamos usando os profetas para trazer essa mensagem, o Novo Testamento ele revela a graça de Deus. A graça salvadora de Jesus Cristo. E tem gente que se apoia nisso. Eu recebi a graça, então eu posso fazer o que quiser. Usando como condicional. Não, se Deus me salvou, eu posso fazer o que quiser, cometer o pecado que eu quiser, porque eu estou debaixo da graça. E não é assim. Exatamente. O que mostra aqui no profeta essa questão do tempo hoje é a questão que é revelada na graça. Se o justo deixar de cometer a justiça, ele se torna injusto. Se a pessoa que anda na graça cometer uma desgraça
ou deixar de andar nos preceitos da graça, Paulo diz que da graça tendes caído. Tem gente que vive uma desgraça acreditando que aquilo é graça. Não, e a graça não é isso. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, trazendo salvação, os ensinando a deixar as ímpias paixões. Então, deixe o ímpio o seu caminho de impiedade e se salve. Justo, continue agindo com justiça e continuará sendo salvo, que Deus determinou. E essa é a palavra de Ezequiel, capítulo 33, essa manhã. Espero que tenha falado ao seu coração e decida. O tempo mais importante da sua vida é hoje. Hoje é o dia que Deus preparou para a sua salvação. Entrega seu coração a Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador do ser humano, e Ele fará a grande obra que Ele tem na sua vida. Acredite, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Um abraço, eu sou Alcemar C. Cardoso.